Oi, tudo bem? Agora eu vou tentar não pôr a Bíblia aqui, porque no vídeo anterior eu coloquei a Bíblia aqui, ó. Aí ele ficou baixo, abafou o volume. Bam, 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 bam. Não ficou legal. Não ficou legal. Não ficou legal. Então agora eu vou deixar ele aqui no canto pra ver se fica legal. E a qualidade também do vídeo está baixa. Mas vamos deixar assim por enquanto. Então tá, gente, vamos orar a Deus para Deus nos iluminar, porque é o Santo Espírito que nos alumia as janelas da alma. Nossa, que lindo! Não, alumia é um jeito velho para falar e as janelas da alma são os nossos olhos. Tá, quem perguntou? Então vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu santo amor, pela tua santa misericórdia, pela tua santa graça que o Senhor tem para conosco. Nós, Senhor, estamos vindo, queremos nos achegar, queremos vir à tua... Meu Pai, gente, que coisa. Tá difícil aqui, hein? Tá enroscando o negócio. Como que fala, Senhor? Eu quero me achegar à tua santa presença, que eu quero falar que nós estamos nos achegando à tua santa presença, Senhor. E que possamos, eu que estaria falando, Senhor, que o Senhor possa usar o teu Santo Espírito para que eu possa ter entendimento, que eu possa usar as palavras corretamente e que possa ser claro e que possa ser de maneira correta. Que o teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a minha mente e a mente daqueles também que estarão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Obrigado pelo teu santo amor, por nos amar, assim como somos. E que o Senhor nos ajude a crescer mais e mais em entendimento, em amor, em compaixão, em misericórdia, para que nós possamos chegar-nos à estatura, Senhor, de Cristo. Que nós possamos ser como Cristo, amáveis, corteses, justos. Te peço essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha, nós estamos vendo o Sermão do Monte, certo? Porque esse negócio aqui, né? Nós estamos vendo o Sermão do Monte. E daí no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, ele tá falando a partir do verso 27 até o 30, que nós já vimos a parte ali da introdução, a parte depois que ele fala do sal da terra, a luz do mundo, e depois que ele fala que não vai abolir a lei, mas que ele vem cumprir. Aí depois ele fala que pra gente ser muito melhor do que os sacerdotes, os fariseus, os escribas. Por quê? Porque eles só falam, mas não faz nada. E depois ele fala sobre assassinato, né, gente? Odiar a pessoa sem motivo nenhum. Aí ele fala sobre isso daí também. E agora a gente vai ver, ele vai falar sobre adultério. Olha só o babado. Tá falando assim, ó. Você tem escutado, né? It was said for those of old. Tipo assim, você tem escutado, né, dos antigos lá. O que eles estão falando? Gente, só pra quem não conhece, né, pra quem não conhece esse canal, não caiu aqui, não sabe o que tá acontecendo, eu uso a minha Bíblia, tá bom, meus amores? Essa Bíblia está em inglês. Por quê? Porque eu quero aprender inglês. Eu moro aqui no Reino Unido e eu tenho essa Bíblia em inglês para eu aprender inglês, para eu me familiarizar com a palavra, tá bom? E é essa Bíblia que eu uso para ir na igreja também. Então eu vou traduzindo assim. Mas eu tenho a português também, mas tô usando essa, tá bom? Então tá. Então,
Você tem escutado isso, né? Dos antigos lá, né? Então, no verso 27, eu ainda tô no verso 27. You shall not commit adultery. Você tem escutado deles, né? Que eles falam, não é pra você cometer adultério. Não é pra você trair a sua mulher, o seu marido, não é pra você... Aí no verso 28. Mas, eu te digo. Agora vem a chibatada. Eu te digo. Whoever, tipo, seja lá quem for, whoever, tipo assim, presidente, pastor, uma freira, um governador, uma pessoa importante, uma pessoa simples, um escravo, uma pessoa que é escravo não, que é dono, uma pessoa que é japonês, seja lá quem for, whoever, tá bom? Whoever. Olhar para uma mulher a desejando, aí você vai falar assim, mas por que ele tá falando pra mulher? E quando é o contrário? Gente, não faz pergunta difícil não, eu não sou uma teologanda, eu sou uma pessoa que estuda a palavra de Deus. A razão pela qual eu acho é por causa que a Bíblia é patriarca, né? O que quer dizer isso? Não sei. Good question. Boa pergunta. Eu acho que é tipo assim, é aquela coisa sempre voltada pro homem, né? Como autoridade. Vixe, Maria, agora doidou tudo. Agora o povo vai ficar doido. Calma, gente, calma, tá? Fica calma. Existe amor na autoridade, tá? Muitas vezes a pessoa tipo, a autoridade vai ser ruim. Não, que isso? Autoridade ruim tem autoridade boa. Não é verdade? Então, assim, então ali no caso é o homem, né? É o homem que é a autoridade. Então, por isso que ele tá falando voltado pro homem. Mas é lógico, né, gente? Não precisa ser expert pra saber que é pros dois, tanto o feminino quanto o masculino. Bom, é assim que eu vejo. Então, ali tá falando assim, mas eu te digo, seja quem for que olhar para uma mulher a desejando, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o negócio é feio, filha. O negócio é feio. Então, por isso que o senhor tá falando, né? Não vim abolir, né? Que foi o que a gente já citou no vídeo passado. Vai lá assistir o vídeo anterior. Vai lá. Então, tipo, ele veio, tipo, a lei, quando você vê aqui o modelo das coisas que ele tá falando, o que o senhor tá querendo enfatizar é que não é só o exterior que conta. Deus olha o coração. Deus vê todas as coisas e isso para ele conta. Então, se você cobiçar, desejar, querer essa mulher, e você é casado, assim, você já cometeu adultério no seu coração. Nossa. Então, agora, presta bem atenção. Isso é uma coisa séria, ele tá falando. Isso é uma coisa séria, gente. Ele tá falando, o Senhor tá falando. Se o seu olho causa você a pecar, né? Porque você tá olhando ali, ó. Que bonito. Né? Então, se o seu zóio tá fazendo você pecar, seu zóio, porque você tá olhando ali, tá fazendo você pecar, se o seu zóio tá fazendo isso com tu, pluck it. Arranca ele fora. Ninguém vai fazer isso, né, gente? Mas é o que o Senhor tá falando. Ele tá exagerando pra você entender que é isso aí mesmo que quer dizer. Entendeu? Pra você ter a ideia do peso que é o que você tá fazendo. Não pensa que você tá escondido. Não pensa que ninguém tá vendo. Não. Tem um Deus no céu que vê todas as coisas. E que vai julgar todas as coisas, né? Aí ele tá falando assim, se o seu olho te causa pecar, arranca ele fora. Arranca ele e joga fora. Porque é muito mais rentável, profitable. É muito mais rentável, muito mais lucrativo, vale muito mais a pena para você ter um
dos seus membros. Perished, perecido. É muito melhor você estar faltando um dos seus membros, perder um dos seus membros, do que você ter tudo, whole body, tudo, e tudo ser jogado nos infernos. Então é isso que o senhor tá falando. Então é uma coisa assim. O que me chama a atenção aqui nesses textos, pronto, gente, esse é o texto, acabou. Então, assim, o que me chama muita atenção nesse texto é a força mesmo, é o pecado, assim, tipo, nossa, o senhor tá falando que se você faz isso, fica cego. É melhor você ficar cego do que você perder o corpo todo, tipo assim, no inferno. É melhor você ficar sem os olhos enquanto você tá vivendo aqui nessa terra, que daí pelo menos você não fica com esse desejo de querer ver as pessoas pra você, né? E pelo menos você tem um lugar no céu. Porque o Senhor tá colocando assim, que a pior coisa que existe nesse mundo é o que o Senhor tá falando. A pior coisa que existe nesse mundo é você perder o céu. É isso que o Senhor tá falando. A pior coisa, a pior coisa, a pior coisa, a pior coisa. Ele tem outras passagens que ele fala, né? Cair na mão do Deus vivo. Não tenha medo dos homens, mas tema cair na mão do Deus vivo. Né? A gente não tem ideia do que é isso, né? Bom, muitos devem ter ideia também, porque é a mesma hora, é a mesma coisa quando você se sente sozinho, às vezes aquele desespero, aquela agonia, aquela, eu não sei, uma coisa louca. Você quebrou o carro no meio da estrada, tava super de noite, ninguém pra te ajudar. E você é uma mulher, você tava lá desesperado, meu pai, e era um lugar super perigoso. É claro que tem pessoas que, passando por problemas, elas têm fé, elas falam, não, meu Deus do céu, me ajuda, me guia, me guarda, né? Mas há momentos na vida da gente que a gente sente, assim, desamparado, né? Sozinhos, com medo, né? E isso daí é o começo da dor que é, de fato, não ter Deus no coração. Porque o fato de Jesus ter morrido na cruz foi o quê? Foi Deus ter se apartado de Jesus. Então, o que matou Jesus não foi a cruz. A cruz, a pessoa, para morrer, ela levava horas, dias para morrer na cruz. E era para morrer na cruz para justamente ser uma coisa assim, para você se esvaindo aos poucos. Uma coisa cruel, uma coisa ruim, uma coisa feia mesmo. A maldade tá no ápice mesmo do coração humano ali, né? Então, no caso, o Senhor morreu em horas. Ele morreu no mesmo dia. Ele morreu antes do pôr do sol, eu não sei. Ele morreu cedo, 3 horas, sei lá. Então, eu não sei quantas horas ele ficou lá naquela agonia. Se você sabe, coloca aí nos comentários. Coloca aí, vamos conversar sobre esse assunto. Ficou quantas horas? 3 horas? 4 horas? 6 horas? 9 horas? Quanto tempo que ele ficou ali? Né? Sofrendo a separação do pai, né? Tudo aquilo ali. E aquilo ali que o Senhor morreu, que fez. Então, a pior coisa que pode existir, a pior coisa é você perder o céu. Porque hoje, mesmo uma pessoa má, uma pessoa muito má, ela pode usufruir da graça e das bênçãos de Deus através do quê? O sol. Tem um homem que chama-se Charles alguma coisa. Esse cara foi para a lua. Charles alguma coisa. Ele já é um senhor velhinho agora. E ele foi no Apolo, não sei das quantas lá. E ele contando o testemunho dele, né? E ele falou, quando ele chegou na lua, que ele olhou assim... Bom, gente, eu acho que eu entendi tudo, né? Porque era inglês e eu não sou assim afiada no inglês, não.
E eu entendi o seguinte, que quando ele olhou, quando ele estava na Lua, que ele olhou, parou de olhar para a Lua e olhou lá para o espaço, ele falou assim que é um vácuo, é escuro, é uma coisa assim, é vida mesmo aqui na Terra. Agora lá era ruim, assim, quando você olha para aquele escuro, eu não sei se você lembra Faraó, uma das pragas era a escuridão, e ali fala que eles podiam sentir assim o peso da escuridão. Gente, Deus é Deus, né? É uma coisa assim, quando apareceu lá a presença do Senhor, Josué se prostrou diante de Moisés também, porque ele é santo, né? Então, e ele é poderoso, poderoso, né? A gente pode ter uma ideia quando a gente vê um mar, quando a gente vê uma avalanche, assim, de trovões e tempestade, coisas assim, né? Mas imagina o peso da escuridão, né? Então, é isso. Então, a pior coisa que pode existir é a gente não ir pro céu. É a gente não crer em Deus, não crer em Jesus, que é o nosso Salvador, né? Porque é a pior coisa que pode existir. Então o Senhor tá falando assim, que se você faz uma coisa errada desse tipo, escondido ali no seu coração, achando que ninguém tá percebendo, mas Deus tá vendo todas as coisas, aí o Senhor tá falando, olha, meu amigo, se você sente desejo, ou minha amiga, por coisas assim, que não te pertence, olha, você já cometeu adultério no seu coração. E se você cometeu esse adultério no coração, isso já basta, isso já é o suficiente para você ser julgado. Então, é uma coisa forte, gente. É tremendo, porque aqui o exemplo é sobre o adultério, mas a gente vai ler outras coisas também. Igual no vídeo passado a gente aprendeu sobre o assassinato, né, a morte. Então, a minha oração, pedido, assim, eu não sei, gente, meu Deus, a minha oração, assim, o meu clamor é pedir a Deus, você também, né, pedirmos a Deus pra gente ter dar muita importância para o que Deus fala. Quando ele fala com uma coisa errada, é porque é errado. Ele não vai permitir essas coisas no céu. Agora, é claro, a gente não é perfeito. A gente precisa da graça do Senhor na nossa vida. Então, o que é que nós devemos fazer com essa fraqueza, se nós temos esse tipo de fraqueza? O que deve ser feito, então? O que a pessoa tem que fazer? Qual que é a esperança que essa pessoa pode ter? Ali, neste verso agora, ali, nessa parte, não fala. Mas eu acredito que, assim como Deus fala, confessa os seus pecados e assim você será perdoado, que é isso que João Batista estava ali falando para as pessoas, para elas confessarem os seus pecados e ser batizado. Então, você já é batizado, mas você comete esse pecado. Então, o que é para você fazer, né? Quando você sente essas coisas, você confessa. Confessa a Deus ali naquele momento. Você você fica ali parado, você conversa com Deus e você fala: Senhor, eu sou pecador. Senhor, olha, eu tô desejando essa pessoa e eu sei que eu não devo fazer isso, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tira isso, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Igual aquele homem, como que chama aquele homem? O tax collector, cobrador de impostos. Igual o cobrador de impostos, quando o fariseu achou que não precisava de nada, ele estava ótimo, né? Ele estava se achando ótimo, em dia com Deus. Mas o cobrador de impostos, não. Ele falou: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, nem de, né? Então ele estava assim sentindo uma pessoa tão indigna, né? Ele sabia dos pecados dele e ele era um ladrão. Um cobrador de impostos é alguém que, geralmente naquela época, era alguém que cobrava mais do que era para cobrar. Então, é isso. Essa que é a esperança que a gente tem.
A esperança que a gente tem é confessar os nossos pecados. Todos os momentos em que a gente se vê em dívida com o nosso Deus, o que deve ser feito? Confessar nossos pecados. Confessar nossos pecados e aceitar o perdão de Deus. Porque quando a gente aceita o perdão do Senhor, a gente está se humilhando diante daquela oportunidade que Deus está nos dando. A gente está de fato aceitando, não, realmente eu sou pecador, Senhor, e eu preciso do seu perdão. Às vezes não é fácil, porque muitas vezes a pessoa não se perdoa. E ela acha que Deus também, ela acha que é possível fazer alguma coisa sem a ajuda sem o perdão do Senhor, faz de conta que nada aconteceu, simplesmente agora eu vou parar de fazer e pronto, vida que segue. Eu não preciso pedir perdão, agora simplesmente eu paro de fazer e eu não preciso falar com o Senhor porque eu não aguento mais falar. E vamos embora, vamos pra frente. Muitas vezes acontece isso. Às vezes tem algumas coisas assim. Eu sou uma pessoa que fico nervosa muito rápido. E daí eu falo, gente, às vezes eu não quero pedir perdão de novo pra Deus ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque eu penso assim, não, eu tô com vergonha, né, gente? Deus não vai me perdoar, porque nem eu me perdoo. Tipo assim, a gente começa a achar que Deus é do nosso tamanho. A gente começa a achar que o amor de Deus é menor do que as nossas transgressões. E isso é um engano muito grande do inimigo, que isso não é verdade. Não é verdade. E isso é uma luta para mim, muitas vezes. Acreditar, confiar e crer que Deus me ama. Que Deus me ama. E é aí que vem a fé. E é aí que você é salvo. Porque você não tem aquele sentimento que te apoia e fala, não, você está em dia com o Senhor. Você não tem esse sentimento. O que você tem é culpa. Aí o que você faz? Pela fé, você fala. Igual essa questão da volta de Jesus. Meu natural Senhor, não vem não, porque eu não tô pronta. Eu não tô pronta. Esse é o meu natural. Mas aí, o que eu tenho aprendido a fazer? Toda vez quando eu penso e realmente assim, oro para Deus, quando eu vejo uma maldade no mundo, alguma coisa horrível que me toca assim, e eu falo, meu Deus, e as outras que eu não tô vendo, né? As outras maldades? E eu falo, Senhor, venha logo, Senhor, acabe com o mal. Eu sei que quando eu falo acabe com o mal, eu mesma estou agarrada em algum tipo de maldade, porque o meu caráter ainda não está formado semelhantemente ao de Cristo. Então, o que eu sinto? Condenação. E daí, pela fé, eu me agarro na salvação que há em Cristo Jesus. Eu me agarro na promessa. Eu me agarro, não, o Senhor me ama. E daí, pela fé, eu falo, não porque eu tô me sentindo em dia, não de jeito nenhum, é pela fé e somente pela fé. Então, é isso. E você também que tá me ouvindo. É a mesma coisa. Às vezes, né, você é uma pessoa fraca, que tá sempre desejando aquilo que não é teu, olhando para a mulher do teu irmão, de um estranho ou qualquer coisa assim, ou olhando o esposo, ou mesmo que seja solteiro, ou seja lá, mas você é uma pessoa que já tem um compromisso. E daí você tem essa fraqueza. E você guarda isso no seu coração, ninguém percebe. Mas Deus vê todas as coisas. E Deus quer tanto, tanto, tanto te salvar. Tanto, Ele quer você tanto, Ele te ama, Ele te criou. Então Ele fala, olha, joga fora teu olho, mas fica cego. Mas não perde o céu, não. É isso que o Senhor... Mas o que o Senhor está falando é, arrepende e segue. E me segue. Arrepende e me segue. E se você cair de novo, você pede perdão. De novo. Agora, é claro, né, gente? Uma coisa é Deus e você. Outra coisa é o seu cônjuge e você. Eu não tô aqui falando ou endossando
que o seu cônjuge tem que te perdoar, ou tem que continuar com você, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? Isso daí já é outro tema, tá bom? Outro tema. Já é outra situação. É igual às autoridades desse mundo. Deus perdoa os nossos pecados, mas se aquela cidadão fala que se ele fez tal coisa, ele tem que estar preso por tanto tempo, ele tem que ir preso por tanto tempo, né? Então, assim, não é Deus deu, Deus deu, né? Deus endossa, né? A questão das autoridades nesse mundo, tá? Deus escolhe, né? Deus coloca as autoridades ali para combater as coisas erradas. É claro que nenhuma autoridade nessa terra representa na sua capacidade total o reino, o caráter de Deus, tá? Mas, claro que nós devemos, sim, isso é uma coisa que Pedro fala muito, né? Nós devemos respeitar, obedecer às autoridades. Esse é o dever de todo cristão. A não ser que essas autoridades fala para você fazer uma coisa que é contra as leis de Deus. Mas, por exemplo, ela aumentou o imposto. Nós temos um exemplo clássico, né? Nós temos que pagar o imposto. Tá muito caro. Vai ter que pagar. O que João Batista falou para os policiais? Se contenta com o seu salário. Tipo assim, não é fácil, mas é o que tem. Enquanto o mal ainda estar nesse mundo, é o que tem. É o que temos para hoje. Então, não quer dizer que você fez alguma coisa errada com a tua esposa ou com o teu esposo, você vai exigir ou querer achar que ele não vai para o céu, sei lá, porque ele não te perdoou. Isso daí não é outro assunto, tá? Mas a questão do Senhor, ele quer te salvar. E ele quer que você busque a Deus e peça perdão. É isso que o Senhor quer. E os justos, ele se levanta 7 vezes. Ele cai e se levanta 7 vezes. Então, por quê? Porque ele vai cair várias vezes. Vai cair várias vezes. Mas Deus conhece o coração. E se ele sabe que você realmente está pedindo perdão para Deus, que se você realmente está arrependido, Deus conhece todas as coisas. E ele vai perdoar. E ele vai perdoar. Não existe caso perdido. É a gente que desiste. Mas Deus nunca desiste da gente. E se a gente for e confiar em Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. E olha só que promessa. Ah, mas eu não tô sentindo. Não, mas se agarra nisso aí. Se agarra porque essa é a palavra de Deus. Deus nos perdoa toda vez que a gente busca o Senhor. Tá bom? Então, o Senhor, com Deus, o buraco é mais embaixo, né? Vamos dizer assim. Então, para os homens, eles não estão vendo nada. Tá vendo que aquele cara tá com aquela mulher, mas não é só isso que conta. Para Deus é o que tá no coração. Ali já é como se tivesse feito. Uau! E Deus quer salvar tanto a gente, tanto. Ele fala, filho, arranca os olhos fora. Mas não é que não vai arrancar os olhos, né, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Não é isso que o Senhor tá querendo, né? Mas o Senhor tá querendo falar assim, olha, o negócio é sério, para de fazer isso. Para de fazer isso, não vai perder tua vida, você vai perder tua vida. Isso aqui, a pior coisa que tem é você cair na mão do Deus vivo, né? Então, fica assim, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que a gente queira realmente fazer parte da luz. Porque uma pessoa que é fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, mesmo no coração, essa pessoa é um tipo de luz para o mundo. Ela é um tipo de sal aonde ela está, na sua comunidade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Beijo. Mua.